Muito bem, estamos chegando, gente. Boa noite. Mais um episódio do nosso podcast Medium Night, podcast que fala de mediunidade, espiritualidade, trazendo também terapias holísticas, tudo para a sua melhoria de vida, voltando das férias. Primeiro episódio de 2025. Tudo bem, Sandra Suzy? Tudo bem, feliz ano novo a todos, né? Já que vamos seja começar. Um ótimo ano, né? Será um ótimo ano, né? Com certeza, melhor do que o outro. E sempre trazendo pessoas muito interessantes aqui, né? Para nos ensinar mais coisas ainda, né? Para a gente aprender e ficar e evoluir. É isso aí. Então você que está nos ouvindo aí pelo rádio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você que está acompanhando pela Astral TV ou pelo YouTube, peço que fiquem com a gente aí ao longo desse ano. Então, sempre episódios inéditos pelo YouTube, toda terça-feira, 7 da noite, depois exibido pela Astral TV e também pela Vibe Mundial. Você sabe que, Sandra, esse assunto que nós vamos falar hoje, eu não me lembro da gente já ter comentado sobre isso ou recebido alguém para falar sobre esse tema. Eu também não me lembro. Podcast. Eu também não me lembro, não. Eu acho que é muito interessante, né? Para as pessoas tomarem conhecimento e saberem que existe, né? Sim. Existe muito mais do que a gente imagina, Dudu. Sim. E muita gente já ouviu falar, mas não entende muito como funciona, né, gente? Que é a questão das cirurgias espirituais. Então, para falar sobre tudo isso, explicar as diferenças entre os processos de cura, nós estamos recebendo ela, que é autora de livros de espiritualidade, também entende muito de astrologia, magia, alquimia, que é a Deusi Mantovani. Bem-vinda, Deusi. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite e a responsabilidade, né? Agora eu fiquei sabendo que é o primeiro programa do ano. E já estamos aqui na berlinda, né? Então, sim, é um tema bem interessante. Eu acho que muita gente com dúvidas, com questões, né? Muita gente com necessidade por causa de enfermos na família, o tipo de atendimento que faz nessas cirurgias, né? Tem muito preconceito, muito medo, por causa das dúvidas, né? Então, é bom a gente poder esclarecer e falar dentro de um conhecimento, né, da experiência que a gente tem. Então, é verdade. Você já foi operado espiritualmente? Não, espiritualmente não. E como que foi? Eu era pequenininho, eu ainda sou, né? Mas eu lembro que minha mãe me levou num senhor que operava no Ipiranga. Eu operei as amígdalas. E quando saí de lá, ele só puxava aqui e dava um nozinho, fazia uma coisa, um aperto no pescoço. E realmente, depois eu tomei sorvete, que era para ajudar na cicatrização. E nunca mais tive problema com garganta, com essas coisas. Que legal. E como surgiu assim na sua vida, Deus? Porque a Deusi faz cirurgias espirituais, gente. Ela é uma médium de mão cheia. Eu trabalho com essas cirurgias espirituais há 30 anos, mais ou menos, né? Estou com 60, quando eu estava com quase 30, eu comecei. Na realidade, como começou isso na minha vida, né? Eu sempre fui médium, sempre trabalhei em centro, com outras coisas. E agora eu vou falar até antes do doutor aparecer, né? Eu trabalhava num centro com desobsessão muitos anos. Só que eu entrava para o trabalho e comecei a ter dores muito fortes nos meus braços, ao ponto de me fazer chorar. Eu entrava no centro para trabalhar, começava aquelas dores no braço. Nossa! E ninguém sabia o que era aquilo. Deve ser algum tipo de obsessor, deve ser algum tipo, né? Passou, foi quando eu engravidei, parei de trabalhar, fiquei um tempo fora de trabalho espiritual e tudo, fui me dedicar à família. Aí quando eu voltei, eu fui fazer curso de terapia, me formei terapeuta, abri um consultório. E um dia eu estava no consultório, quando eu olho assim, apareceu um espírito desse médico, depois eu vim saber quem era, né? E ele falou, olha, a senhora coloca a maca aí amanhã que eu vou começar a trabalhar. Foi assim. Não teve pergunta, não teve questionamento. Se podia ou se não. podia, se eu estava disponível, se eu queria fazer isso ou não. E eu fiquei curiosa, eu falei, gente... Aí eu liguei para minha mãe urgentemente, porque ela é diretora de centro espírita também. Minha tia, na época,
era do conselho lá, da cúpula da Federação Espírita. Eu fui procurar orientação. Eu falei, olha, apareceu uma entidade assim, pediu para colocar a maca amanhã. O que eu faço, né? Na época, eu era jovem, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Fui pedir ajuda. Daí ela falou, não, vamos aí amanhã, vou eu e minha tia-avó, né? Minha tia-avó, mais a minha mãe. Montamos a maca, sentei ali, ela sentou e nós três esperando ver o que ia acontecer. Começamos a fazer preces, bom, vamos ver o que acontece. Nada de entidade, nada de entidade. Até que a campainha tocou da clínica. Eu falei, gente, eu não marquei paciente, eu não marquei ninguém hoje. Como é que toca a campainha assim? Desci correndo. Quando eu abri a porta, tinha uma senhora com uma jovem. E ela virou para mim e perguntou, é aqui que faz cirurgia espiritual? Do nada. Do nada. Me arrepiou agora. Foi isso. Imagina o estado que eu fiquei. Eu falei, e aí, né, o que eu vou responder para essa senhora? Sim, aqui mesmo. A senhora entre, por favor. Era para fazer um tratamento para a filha dela, que estava doente. Deita na maca e quando eu vi, aí o doutor se aproximou, me tomou e aí eu comecei a trabalhar e não parei mais, fazem 30 anos. Gente, e foi assim que eu comecei com esse trabalho. Então, no começo foi uma adaptação, porque eu nunca tinha estudado isso. A minha mediunidade era canalizada para outras coisas. Como eu falei, eu fazia muita psicografia, trabalhava com os mentores da Casa de Castro Alves. Depois eu fui fazer a desobsessão muitos anos com o Dr. Brandão na época, que era assim, um trabalho muito conhecido lá da Luz Divina, um centro aqui de São Paulo. Trabalhei muitos anos lá e, de repente, essa novidade. Aí caiu a ficha, né? Eles estavam me preparando, aqueles braços, aquelas dores, para que eu pudesse ter um corpo, a energia necessária para o trabalho que viria depois, né? Então, a ficha vai caindo aos pouquinhos, né? E assim foi, né? E aí, muita gente começou a procurar e eu falei, bom, vamos então arrumar o trabalho, né? Trazer pessoas para trazer sustentação, fazer né? o que o doutor ia pedindo. E ele sempre gostava de fazer, trazer procedimentos, ensinar. O doutor queria passar para nós técnicas e formas de trabalho cirúrgico, espiritual, que a gente não conhecia. Então, até hoje, né? Até mesmo lá onde eu faço trabalho com médicos, inclusive, agora assessorando o Dr. Hayden, ele ensina, ele pega o médico e fala isso aqui, assim, 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 e começa a explicar técnicas, porque como ele fala, agora a gente tem os aparelhos, agora a gente tem uma medicina, né, tecnologicamente, e ele era médico quando trabalhava lá nas Arábias, no meio do deserto, sem recurso nenhum. Então, como trabalhar sem recurso nenhum e ter que salvar uma vida? Então, ele traz umas experiências para somar ao que a gente tem de potencial na medicina hoje, a ciência hoje. Então, é uma somatória de saberes antigos e saberes do que eles usam na parte vibratória, energética, enfim, né? Da parte espiritual, com as tecnologias, os equipamentos, com a forma que a gente tem hoje de entender o tratamento, né? A cirurgia como maravilhoso isso, né? Agora, a cirurgia espiritual, você trata questões físicas ou não só físicas? Então, na realidade, assim, o que a gente trata? A alma, né? É o espírito. Muitas vezes a deficiência, né, ela vem e se manifesta através de um sintoma, mas muitas vezes a causa é outra. É emocional, é espiritual, é do campo mental, é da parte energética, vibratória, padrão de vibração mesmo. Então, englobamos tudo, porque às vezes a pessoa vai lá, tô ruim do estômago. E aí o doutor começa a conversar com a pessoa, trazendo recursos e trazendo questões e fazendo perguntas do passado da pessoa, porque ele vai falando, ele é muito assim, assertivo e fala, ó, o que tá aí é porque o seu avô fez tal coisa com você, e solta isso a pessoa. E às vezes a cura acontece não só porque tem um bisturi na mão e vai fazer efetivamente um corte, uma coisa, porque eu não trabalho com material nenhum, não tem bisturi, não tem corte, não tem nada, é vibração, né?
mas ele faz tudo isso no astral. Quem é vidente enxerga. Muitos aparelhos, muito, né? O que faz, os auxiliares, né? A turma que puxa as energias embaixo da maca, que ele abre portais assim para sugar as energias negativas. Tem toda uma técnica, né? Então, o que ele passou? Né? Como é que funciona a cirurgia que a gente faz atualmente? Normalmente são 3 pessoas por maca, 3 médiums. Então, sempre um fica na cabeceira dando sustentação e ele abre o campo e fica mantendo o campo da energia para o doutor só enfiar a mão no campo, fazer a cirurgia e tirar. Para quem acha que a cirurgia é demorada, não, às vezes ele passa assim, em 1 minuto a pessoa já foi operada. É muito rápido. Né? A não ser que ele queira conversar com o paciente, fazer alguma coisa. Mas a cirurgia em si é muito rápida, eles trabalham muito rápido. Então, quando você vê uma coisa muito demorada, opa, né? A espiritualidade faz assim, você já foi operado, você nem percebeu e o trabalho foi feito, né? E aí vem uma pessoa, que depois eu fui estudar com o Dr. Sérgio Felipe o que seria isso, né? Faz uma limpeza, uma preparação no campo áurico da pessoa e depois vem um magnetizador que vai colocar as energias faltantes. Então, eles preparam a pessoa energeticamente para receber a cirurgia espiritual. Então, tem um que abre o campo, mantém aquele campo da maca, normalmente eles ficam, né? A gente vê a pessoa deitada, mas o perispírito tá elevado, a maca flutua, né? E aí alguém vai tirar o excesso, tirar o que não faz parte daquela essência da pessoa e o outro vai colocar a energia que está faltando para completar e o campo ficar em equilíbrio. Aí o doutor vem e trabalha. Então, existe um preparo, né? Existe uma condição na sala, logicamente, a gente faz as preces, faz uma preparação, tem a equipe médica. O trabalho começa às 7 horas. Quando é 4 horas, a minha casa já virou um hospital. A gente sente a vibração, vê os médicos, quem é vidente enxerga, eles andando por ali. Existe todo um preparo do ambiente e aí as cirurgias começam. Então, sim, tem gente que vem com questões emocionais, ele conversa. Enquanto ele está conversando, a cura está acontecendo. Às vezes a pessoa vem procurando, né? Ai, vai abrir, vai tirar lá uma coisa. E às vezes aquela palavrinha faz com que o campo se equilibre e aquele sintoma desapareça. Então pode se tratar desde fobias, depressão, ansiedade, todo tipo de coisa, até envolvimento espiritual também, porque eles cortam os laços, né? Então, você que falou que trabalha com apometria e tudo, a gente trabalha, então assim, existe todo um preparo, e nesse preparo, porque, né, a gente sabe que os nossos amiguinhos ficam sustentando lá aquela energia para você não melhorar o seu padrão. Isso é verdade. E muitas vezes a pessoa chega lá com, eu tenho um tumor. Existe o tumor mesmo, clínico, médico. Chega lá, eu bato o olho, né, incorporado, o doutor bate o olho lá e vê que aquilo não é um tumor, aquilo foi um trabalho plantado, alguma coisa que não faz parte da pessoa. E aí a gente tem que retirar. E, logicamente, tem os amiguinhos que são ligados a essas energias que, né, então... Que tem que mandar embora. Mas isso, qualquer terapeuta, qualquer médico, mesmo da Terra, a gente vai trabalhar com a sombra da pessoa, né? Trabalhar com essas entidades, a gente sabe que a gente tem que enfrentar aí o que está gerando e causando aquele desequilíbrio, né? Não, com certeza é verdade. Agora, tem alguma consequência física que pode acontecer, por exemplo, da qual a pessoa depois ou precisa ter alguns cuidados especiais para se recuperar? Depende da cirurgia que foi feita. Então, o doutor avisa. Então, fala, olha, amanhã procure não fazer atividade física, por exemplo, que a pessoa vai para academia, porque não tem corte, não tem nada. Ela acha que não mexeu em nada, né? Às vezes pede repouso. É isso mesmo. Às vezes pede uma alimentação quando mexe no sistema digestivo. Como se fosse uma cirurgia. Sim, porque foi uma cirurgia mesmo, né? E a gente tem casos e relatos já comprovados
de você fazer um raio-x e ver, e né? não constar ali. Não, e às vezes a pessoa, o médico fala, nossa, quando foi a cirurgia? Porque fica a cicatriz, né? Às vezes está lá a cicatriz, sai no exame, sai numa tomografia, sei lá, o exame que eles pedem, sai lá e fala, nossa, quando que a senhora fez a cirurgia? Aí, não, preciso contar que foi cirurgia espiritual e tudo mais, né? Então, acontece muito isso, né? É muito comum. O antes e o depois, tumor que desaparece, situações... a pedra no rim, chega lá, cadê a pedra no rim? Desapareceu. Tá. Né? Um colega que trabalha comigo tinha um problema sério na tireoide e ia fazer uma cirurgia, chegou lá, cadê o negócio que estava... O tumor da tireoide tinha desaparecido. Então, isso é o dia a dia, né, da cirurgia espiritual, é muito comum. E tem aqueles casos em que fala, nossa, a pessoa foi lá e depois a doença continuou e a pessoa morreu. Que raio de... Então, cirurgia espiritual não funciona. Não é isso, é o karma. Então, a gente está a serviço, né? Eu me coloco bem assim, eu sou uma ferramenta da espiritualidade para um trabalho. E a gente, muitas vezes, como a cura é da alma, é do espírito, não é do corpo físico, única e exclusivamente, né? Isso aqui é uma consequência. Às vezes a pessoa efetivamente se curou, mas desencarnou, foi para o lado de lá, mas em outra condição, né? Ela foi em outro estágio evolutivo, com outro nível de consciência. Então, houve uma cura da causa que gerou aquela patologia. Sim. Às vezes um perdão, às vezes uma situação assim que a gente não entende, né? O karmas e cobranças de coisas de outras vidas, outras situações. Então, assim, a gente não promete nada para ninguém, nem pode. Tem coisas que a gente pode interferir, tem coisas que não está na nossa alçada, que é o destino da pessoa, que é o karma da pessoa. Às vezes você consegue, né? Mas a gente não tem o conhecimento, né? A gente não sabe em que condições e o que a doença representa para aquela pessoa. Às vezes é a cura dela ficar com aquela doença, né? Então, é assim, eu me entrego para o trabalho, entro lá e falo, olha, seja feita a tua vontade. Eu, antes do trabalho, me ajoelho, literalmente, me ponho, né, prostrada, me coloco lá, falando, olha, me use como instrumento e seja feita a sua vontade. E acabou. E, né? E aí tá na mão de Deus, não tá na minha espiritualidade. Tem necessidade, às vezes, assim, da pessoa que vai ser operada, tem que usar uma roupa clara, tem que mudar a alimentação. Às vezes tem, né? No caso do Dr. Heider, ele nunca pediu, né? Nunca falou, tem essa roupa, essa cor, porque ele trabalha muito com a cromoterapia também. Então, eles trabalham as cores, né? Antigamente eu até punha os médios com bastão cromático, falava, tem que pôr tal cor. Mas agora ele fala, azul, todo mundo tem que mentalizar o azul ali. Amarelo, de vez em quando ele faz... risca alguma coisa, desculpa, no corpo da pessoa? Não necessariamente. Não, com caneta, não? Nada. E uma coisa que o Dr. Sérgio Felipe me orientou, que eu também não conhecia, né? E vem das instruções do magnetismo de Mesmer, porque como ele descobriu que era através do magnetismo as curas que aconteciam, né? Porque agora eu estou lá fazendo essas cirurgias nos pacientes, muitos médicos da Terra, na sala, analisando, vendo, né, a forma de acontecer, para isso virar uma pesquisa científica mesmo. Claro. E a gente poder avançar também com a medicina, que hoje é muita gente, muito médico, muita pesquisa sendo feita, né? De todas essas formas energéticas, espirituais, de como contribuir com a cura do paciente, né? E aí ele fala, porque assim, o passe, quando a forma de você colocar a mão é diferenciada, ele trabalha muito com os dedos, então sai as irradiações, ele entra no campo, ele entra dentro do corpo da pessoa e efetivamente faz cirurgia, né? A minha vidência mudou muito. Eu antigamente via espíritos desde criança, né? Então, a primeira vez que eu me toquei, que eu via coisas que ninguém via, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu olhei assim para a árvore de Natal, sabia tudo que tinha nos presentes. E eu vi que eu ia ganhar daquela vitrolinha de disquinho colorido, que contava historinha, né? Olha como esse é antigo.
E eu fui correndo pro meu pai, abracei, sabendo que eu ia ganhar vitrola, ganhei uma surra. Ele falou, como você mexeu, abriu o pacote. Era uma criança... Você estava vendo através, se fosse abrir o pacote, não iam perceber que o pacote é uma criança mexendo. Então, assim, né? Mas é difícil para os outros, né? Também entender isso aí, né? né? Então, como é que você sabe, né? E eu sabia tudo. E você veio de um berço espiritual, não é? Também a sua mãe a minha mãe era totalmente católica. Eu estudava em colégio de freira, em colégio de padre. Que você veio de... Não, depois a família... Então, meu avô trabalhava essa parte espiritual, estudava muito Kardec e tudo, ia na Umbanda, escondido. Porque naquela época, imagina, quem era da sociedade falar que você ia mexer com essa coisa, imagina. Então, os filhos, né, minha mãe, minha tia, todo mundo daquela faixa idade, todo mundo. E ela era interna do colégio de freiras, a minha mãe. Então, era tudo assim. E aí, quando começou isso, eu era adolescente. Um dia eu estava no recreio, na escola, incorporei. Gente, a primeira vez que eu incorporei, eu estava no recreio, dentro da escola, no colégio de padres. Aí, eu incorporei um herê, né, uma criança, ela pegava comida, jogava nas pessoas. Foi assim, um tumulto. Foi uma festa. Foi uma festa mesmo, totalmente desequilíbrio. Até explicar que era o espírito já tinha sido mandado embora da escola. Vai pra diretoria, e me levaram pra diretoria. Aí o padre, diretor da escola, imagina, o padre... Pode se confessar. Imagina. Eu olhei pra cara dele e falei, eu não vou me confessar nada. Primeiro que eu não fiz nada. Não, você tem que falar o que você fez, minha filha se confessa. Eu falei, eu não vou me confessar. Primeiro que eu não sei o que aconteceu, porque eu estava aquele dia inconsciente, não fui eu. Segundo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo e o que tinha acontecido para as pessoas me tratarem daquele jeito. Eu não tinha tido a consciência naquele momento. E depois eu vou me confessar para falar que eu fiz o quê, né? Um pecado. Daí ele falou, minha filha, explique direitinho o que aconteceu. Eu falei, eu estava assim, daqui a pouco, eu não sei o que aconteceu, não estava em mim, eu não me lembro, não. Expliquei, né, o que eu tinha sentido. E foi a sorte que salvou a minha vida, que ele virou para mim e falou, vou chamar a sua mãe, você precisa falar para sua mãe levar você no centro espírita. O padre, diretor da escola, porque você tem uma coisa que se chama mediunidade. Olha a sabedoria do padre. E aí ele me encaminhou. Foi um quiprocó, minha mãe, coisa, como, né? E aí quando foi isso, gerou um tumulto na família. O meu avô, que já, né, tinha o pezinho lá, não, pode deixar. E ele falava, filha, vem dormir com a sua, vem daqui na casa da vovó, vem passar o fim de semana aqui. Aí falava tchau pro meu pai, minha mãe ia com meu avô, e meu avô começou a me levar em terreiro, em centro espírita. Eu quero saber o que está acontecendo com a minha neta. E ele me levava, eu tinha uns 14 anos, era moleca de tudo. Naquela época totalmente ingênua, eu não sabia que existia mediunidade, que existia espírito, que existia nada. Eu fui criada em colégio de freira, né? Colégio de padre. Não tinha essa visão, mas de jeito nenhum do que era isso. E aí que eu comecei a desenvolver, a trabalhar. Enfim, aí tem longas histórias para contar, né? Porque ele acabou me levando para um terreiro, me largou lá, fizeram iniciação de tudo quanto é jeito em mim. Eu tinha 14, 15 anos. Imagina se hoje você pega uma mocinha de 15 anos e joga num pai de santo que você nunca viu mais gordo para passar uma semana lá fazendo claro obrigação. Imagina o que foi. Eu apavorada, morrendo de medo. Passei umas poucas e boas, então, mas não é o tema de hoje, qualquer dia eu conto. Fica assim. Mas depois veio, né, todo esse conhecimento. Então, minha vidência, eu enxergava espíritos, enxergava, né, as entidades e tudo, mas eu, depois que o doutor chegou, comecei a enxergar dentro do corpo das pessoas. Que nem um raio-x. Então, eu bati o olho e comecei a ver coisas. E aí me perguntam, né, mas você fica consciente, inconsciente, porque tem tudo isso. Eu fico totalmente consciente, tomada, lógico, eu dou passividade para ele. Mas quando tem, por exemplo, alguma coisa que me traga um cheiro muito forte, porque às vezes abre a barriga da pessoa, vem aquela coisa podre, mau cheiro, aquilo, e aí eles me apagam, às vezes uns minutos. Então eu perco a consciência dentro de alguns tipos de cirurgia. Quando o sangue é demais, eu enxergo e aquilo
eu não sou médica né, na matéria, então aquilo me deixa um pouco enjoada, com uma sensação ruim. Falo, gente, eu tô com a mão aqui no meio da barriga, do sangue, da coisa, aquilo. Então eles me tiram a consciência. Então eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho essa consciência, mas de vez em quando eu dou umas apagadas para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer sem a minha interferência, lógico, porque é pesado, né? Nem tudo que a gente vê é agradável, é leve e às vezes não, né? E o tempo das cirurgias varia de procedimento? Normalmente elas são muito rápidas, é o que eu estava falando, né? Então, assim, a não ser quando o doutor cisma com alguém e ele quer conversar. Então, quando ele começa a conversar é porque ele está mexendo no campo de alguma outra forma. Seja no emocional da pessoa, seja indo para o passado, porque ele faz muita referência assim, né? E no ambiente, muitas vezes. Outro dia tinha um paciente lá, ele fez assim, você tem um relógio quebrado assim, assim, no tal lugar. O paciente arregalou o olho. Tire o relógio de lá, porque a causa da sua doença está lá no relógio. Imagina. Como que eu, né? Em sã consciência, a pessoa vai lá com uma patologia, um tumor, uma coisa, ele fala, vai é falar o relógio. do relógio. Você tira lá o relógio que você resolve o problema. Então, acontecem essas coisas diferentes, né? Esse tipo de... Então, a gente não sabe aonde vai, onde eles modificam o padrão, né? Até onde aquilo é mexido. Tanto no tempo, né? Coisas do passado, coisas... Quanto no espaço físico, ele vai ver o que a pessoa, né? O que está envolvendo. Às vezes, alguma pessoa diretamente... E ele fala, né? Eu estou falando pela entidade que trabalha comigo. Pode ser que outras pessoas que fazem cirurgia não seja assim. Mas não é só mesmo a parte do sintoma físico. E tem uns que são mesmo só o sintoma físico. Então, às vezes, aparecem acoplamentos de seres diferenciados, que não são dessa dimensão. Às vezes, eles trazem aparelhos. Então, aparelhos muito comuns. Debaixo das macas, esses sugadores, como se fosse um aspirador, assim. Eles vão puxando a energia que a pessoa traz. Se a pessoa está com chips, implantes, coisas do tipo... Sai vai tudo, tirando. sai tudo. Então, assim, tem esses sugadores que eles... Isso é muito comum, praticamente todas elas têm. Uma ou outra pode não ter, mas a maioria. Eles trazem fluidos que eles colocam como se fosse... intravenosa, né? Soro, né? Então ele põe assim, põe o dedo, ou então pega um, que ele chama dos enfermeiros, desses médiums que ficam ali, pega a mão da pessoa, põe lá e liga esse médium no fluido. Então a gente vê, luz azul, luz amarela, né? E sai que são os remédios que eles estão colocando ali. Isso é muito comum também. Parece um hospital e as pessoas ligadas com esses como se fossem soros, assim. Isso é uma coisa também muito comum. Usam aparelhos como esses bisturis, porque eles retiram mesmo, pinças e coisas, tudo do astral. Ele faz assim, pega, mexe, devolve e o tempo todo. Enfim, cada cirurgia tem, né, a sua peculiaridade, vamos assim falar, né? Você tinha falado que viu vários médicos. É uma gama de médicos, né? Eu, particularmente, o Dr. Hayden toma conta de tudo. Ele se diz neurologista. Mas eu recebo um cardiologista e um oriental que mexe na coluna das pessoas. Ah, então é isso que eu vi. Então tem esse oriental. Antigamente, quando eu ainda não tinha uma formação para trabalhar assim, eu dava passividade mais solta. Ele subia em cima da maca e subia em cima da pessoa para manipular a coluna e fazer as coisas na coluna da pessoa. Um negócio que dava medo até. Hoje eu não faço mais isso, mas né, ele faz assim, já resolve, põe o dedo, é aí mesmo, quando vê, a vértebra encaixou, fez as coisas, só de enfiar o dedo assim, ele vai direto na coluna, no lugar e pumba. Então é muito, muito comum. E as pessoas, então assim, e por causa do laboratório, então, alguns infectologistas aparecem, né? O doutor Oswaldo Cruz toma conta dos meus florais e dos meus remédios. Para quem não sabe, né, eu tenho um laboratório que produz florais. Quem orienta tudo isso é o Dr. Oswaldo Cruz.
né? Nem sei se eu tinha autorização para estar falando isso, mas ele então veio agora, porque eu posso falar. Então, assim, tem infectologista, é uma equipe, né? Uma equipe médica. Mas quem está à frente dos trabalhos, o Dr. Hayden, né? A gente coloca ele como Hayden mesmo. E estamos aqui, né? Trabalhando para ajudar as pessoas sempre, né? São cirurgias, logicamente, gratuitas. Nunca cobrei nada, nunca. Meu trabalho espiritual é cobrado, em hipótese nenhuma. Então, eu cobro como eu estou de terapeuta, né? Como astróloga, leitura de mapa, uma coisa, aí sim. Mas as cirurgias espirituais jamais, né? Sempre tive o meu trabalho espiritual acompanhando esses 30 anos. Então, todos são bem-vindos, crianças, idosos, problemas físicos de qualquer natureza. Porque não é a gente que põe o filtro, né? São eles. Então, venha todo tipo de pessoa. E problemas psiquiátricos, problemas emocionais, problemas, né? De todo tipo de... Você faz à distância também ou não? Então, eu normalmente não fazia. Não, porque senão vira uma coisa assim, me desgasta demais eu receber o médico e fazer isso à distância. Mas... esse ano, lá no Dr. Sérgio, porque eu atendo os pacientes dele, e alguns de fora do Brasil, pacientes que ele precisava. E a gente estava fazendo uma experiência de ver se a cura acontece à distância ou não, da mesma forma. Então, aí vai muito do desdobramento. Eu preciso fazer um desdobramento para poder conseguir. Então, você estar incorporada e desdobrada exatamente, me desgasta demais. Então, eu prefiro fazer pessoalmente. Não gosto de fazer à distância, mas numa emergência. Você desdobra. Eu vou. Então, eu já tive caso do pai de uma colega que estava numa cirurgia cardíaca, ele teve parada na cirurgia, ia morrer. Na hora, o doutor Brum foi lá, trabalhou e ele é vivo até hoje, né? Então, assim, tem casos em que a gente desdobra. Meu pai, quando teve o segundo ataque cardíaco dele, eu estava no hospital, mesma coisa. Quando eu vi que ele estava em parada, eu botei a mão no pé, assim, dele, segurei o doutor na hora, pá, no coração, e ele voltou. Então, assim, no corredor, não deu tempo nem dele entrar na sala cirúrgica. Então, assim, são momentos, mas não abra um trabalho e fala, agora eu vou atender todo mundo à distância, porque, primeiro que eu não sei, né, como... Né? Para mim é muito desgastante, assim, a nível de fluidos, a nível de sustentação, de preparação, você não sabe o paciente em que condição ele está no ambiente dele. Então, a hora que você vai, pega a carga e você vai sem proteção. É complicado, então eu prefiro... perguntar sobre a carga. Essa questão da carga, por exemplo, como você faz num ambiente preparado e com uma equipe, você está protegida disso ou já aconteceu de algum momento depois você ficar mal porque pegou ali uma energia? Então, o que acontece? Aí é uma pergunta excelente. Primeiro que agora, né, a gente dá os passes antes deles entrarem na sala, mas o Dr. Hayden não gosta, ele não queria isso. Porque ele fala que a gente tem que construir uma câmera, ele chama de câmera, que a pessoa vai entrar lá e vai sair com tudo harmonizado, tudo equilibrado, sem baixa frequência de nada, sem, né? Então, a gente que teria que preparar essa câmera com essas energias capazes de fazer essa limpeza. Então, você entrou por um lado, saiu já curado do outro, né? Essas são as instruções, né? Eu ainda nunca consegui construir a câmera, porque é complicado, tem muita coisa de polaridade, de metais que precisam colocados. É todo... Cristais. Muitos, né? Então, principalmente esses seres de outras dimensões trabalham muito com essa energia cristalina, com a cromoterapia, enfim, é uma soma de coisas. E ele, né, fala, ficar lá... Mas eu coloco, então tem uma equipe de passes antes de você entrar na sala. Mas na sala, há uns anos atrás, o que aconteceu, né? Isso é uma das causas que eu voltei para Umbanda uma época. Porque eu trabalhava na sala do doutor, todos os médicos, e começaram a aparecer uns guardiões ali que eu falava, gente, eu rezei, preparei a sala, só tem equipe médica aqui, o que eles estão fazendo aqui dentro, né? Será que eu abri brecha para alguma coisa, será?
Que aí eu fui ver que não, né? E muitas vezes eles se manifestam como médicos também e fica uma equipe. Então, assim, vem uma equipe, vem um preparo, é uma egrégora espiritual, né? Não é um médium, não sou eu. É uma egrégora que é formada. Médium nenhum trabalha sozinho, com eficiência. Não. A gente sabe que a gente tem que ter orientação, tem que ter um plano espiritual dando sustentação para que os trabalhos sejam feitos. Sim. E a gente sabe que no meio, né, ele chama de enfermeiros, esses enfermeiros têm o que vai fazer a limpeza, então são ligados a essas entidades que fazem a faxina antes. Tem os magnetizadores que vão colocar a energia necessária, a doação de plasma, para que ele possa ter energia e manipular a matéria para que a cura aconteça no físico também, né? Não só na alma da pessoa, mas aconteça materialmente a cura, né? É polêmico, polêmico, é um assunto polêmico, né? Mas estamos aí, eu não tive escolha, né? Põe a maca aí e vai trabalhar. Eu aceitei e estou aqui, né? Não foi à toa. Como toda boa ariana, né? Adora um desafio. Adora. A gente arregaça as mangas e vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, a espiritualidade é o que rege a minha vida desde que eu me entendo por gente. Fui estudar, então hoje a gente tem embasamento, tem estudo, hoje a ciência, a medicina está indo atrás desses conhecimentos todos. Então, é por aí, né? Você acha que daqui para frente, né? Esse momento que a gente está vivendo, que para alguns é uma transformação planetária, muita gente falando sobre isso, você acha que vai clarificar para as pessoas sobre espiritualidade ou sobre vida após a morte, sobre espíritos, sobre extraterrestres? Você acha que vem à tona a partir de agora? Não é que vem à tona, já está sendo uma necessidade, já está acontecendo. Mas então, para os que não estão inseridos no meio? O problema é assim, todo mundo tem uma pineal no meio da cabeça, é uma antena parabólica, até os animais têm, todo mundo tem. Então dizer que eu não sou médium, não. Todo mundo tem. O que está havendo? Uma evolução do ser humano. Então, lobo frontal sendo ativado, sinapses adormecidas estão sendo ativadas, energias solares que a gente está recebendo para ter clarear e ativar o nosso DNA, mudando frequências que vai gerando uma tomada de consciência, uma abertura de consciência. Então, o ser humano está acordando literalmente, porque ele está começando a usar coisas que não usava ainda no cérebro, né, na parte vibratória, na energia. E hoje, sim, já que nós estamos nessa mudança planetária, como é que muda o planeta se não muda cada um, né? Então tem um chamado, sim. A alma, é o que eu brinco com os alunos, né? Quem faz a lição de casa, então qual é essa lição de casa? Entender que o movimento dos planetas, a influência, né, da parte astrológica na nossa vida, como irradiação, como vibração, eles estão trazendo todo um movimento para que a gente consiga fazer essa evolução de uma forma mais acelerada, porque estava tudo muito lento. Então as pessoas estão despertando e está vindo uma vontade, uma coisa verdadeira da alma de falar, gente, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A existência não pode ser só eu acordar, ir para o emprego, trabalhar e uma hora morrer, né? Perde o sentido, né? Esse universo maravilhoso, então todas essas naves indo, entender que nós não somos, né, os únicos nesse universo gigantesco, como que esses fenômenos acontecem, e se a gente somar todo o conhecimento de todas as ciências da humanidade hoje, somar tudo, é física, é biologia, é química, é medicina, somar tudo de todos os países, do conhecimento inteiro, dá menos de 4% dos eventos e fenômenos que a natureza traz. Nós não sabemos ainda nada, menos de 4%. Nossa. Então, falar científico, puxa, está dentro desses 4%. Aconteceu o fenômeno é real, todo mundo viu, todo mundo sente, mas não tem ainda um estudo sobre isso. Está nos 96% da realidade que ainda não foi estudada. Então, a gente precisa começar, né, a abrir, tirar um pouco esse preconceito, essa coisa que deixa a gente muito pequeno em relação a todos esses mistérios. Então, deixar de achar que fenômenos, é tudo milagre, tudo...
Gente, não é assim, a ciência está indo atrás, está pesquisando, a medicina está se abrindo para isso também. Temos muitos médicos espíritas, médicos que participam até de cirurgias espirituais, né? O doutor Frutuoso está aí falando abertamente, o doutor Sérgio Felipe. A gente precisa trazer essa pulguinha nas pessoas para que elas vão estudar, né? O paciente chegar, não sei se eu acredito. Gente, isso não é fé. É conhecimento ou não, você é ignorante ou não sobre esse assunto, vai estudar, porque hoje a ciência está aí, a física, a quântica, a metafísica, né? A gente está buscando aí nos planetas a parte toda dos astros, muita coisa, é buraco negro, a gente está evoluindo, a ciência está buscando resposta para esses fenômenos todos. E a gente tem que entender que se eu, né, antigamente um ou outro era mais desenvolvido ou desperto, acordado, agora é a grande maioria. Os pacientes que vinham, um ou outro, tinha uma mediunidade. Hoje em dia, essa faixa etária, todo mundo sentindo tudo, vendo tudo, ouvindo muito, tudo. Né? Nossa, muda. Eu vejo meu neto. Gente, eu tenho um neto. Quantos anos? Ele vai fazer 7 anos e um de 6 meses. Esse de 7 anos, outro dia eu estava falando um monte de coisa, porque Saturno, porque os anéis de Saturno. Eu falei, Francisco, onde você aprendeu isso? Ah, vovó, eu já sei tudo isso. Não aprendi em lugar nenhum, eu já sei. Que com certeza na escola não foi. Não. Sabe, eles tiram umas sacadas. Eu atendi uma oriental, uma criança, 5 anos. Eu atendo ela desde que ela nasceu, porque eu atendo a mãe, a família, enfim, assim. Chegou na terapia, sentou. Eu falei, o que está acontecendo? Você está brava, né? Briguei com a minha mãe. Eu falei, como brigou com a minha mãe? Ela jogou um papel pela janela do carro. Está poluindo o mundo. Que legal. 5 anos. 5 anos. Onde aprendeu isso? Uma criança pequena se sentindo indignada porque a mãe jogou o papel e não quis parar o carro para pegar o papel na rua. Brigou com a mãe. Certíssimo. Então, assim, lógico, eu falo para a gente entender o nível da consciência que as crianças já estão vindo com isso desperto, já é natural. Eu falo que eles já vêm com o HD pronto para pilotar nave. Já está com o HD pronto. Pilotar a nave, eles já vêm com facilidade de tecnologia, nem se fala. Mas o nível de consciência de humanidade, de espiritualidade, eles já estão abertos, porque eles veem, eles sabem. Então não tem mais aquele preconceito, aquela coisa que a gente pegou da minha geração, né? No colégio de freira, lá, aquilo lá. Eu tinha opção, ou você tá louca ou tá tomada pelo demônio quando a minha mediunidade apareceu. Isso mesmo. Não é? Ó, eu sou antiga. Os antigos falavam, ou tá louca, desequilibrada. Ou tá tomada pelo demônio. Ou tá tomada pelo demônio, vai fazer exorcismo. Não tinha outra opção. Então, quando eu vejo agora a coisa fluir, eu falo, gente, né? Tá tudo aberto, tudo fácil. Tem livros, na minha época não existia um livro sobre isso. Então você pegava aquele livro dos espíritos escondido. Era assim mesmo. Eu punha na bolsa escondida, na mala, quando eu ia da casa do meu avô me dava aquele livro dos espíritos. Eu achava aquilo, imagina! E hoje, tá lá o Google, estuda tudo, magia disso, daquilo, né? A gente tem acesso a tudo, a um conhecimento. Essa ancestralidade, né? Que traz todo esse conhecimento que vem lá do Egito Antigo, vem lá do Hermetismo. E hoje está na mão de todo mundo. Inteligência artificial montando até aulinhas aí para todos. Facilitando. Então, legal. Muita coisa. Pessoal, você quer fazer sua pergunta aqui para Deusi Mantovani sobre o tema de hoje, cirurgias espirituais, você pode mandar aqui para a gente, tá? Pelo chat do YouTube. Isso para quem está acompanhando aí o ao vivo no YouTube. Sandra Suzy também daqui a pouquinho vai fazer a análise da sua foto. Se você quiser participar, ela está com a evidência dela aflorada, que ela descansou, voltou das férias, está com já tudo. Já tá me cobrando aí, ó. Já começou a cobrança. Você viu? Voltei com tudo. Podem mandar fotos, sem óculos. Pode mandar. Aí, galera, apoie o nosso canal pelo Superchat e nós vamos priorizar, tá? As pessoas que mandarem por lá. Então, fez o Superchat no nosso canal no YouTube, você printa e manda no WhatsApp da Astral TV. 11 96271 0106.
119-6271-0106. Se quiser fazer uma pergunta para a Sandra, pode fazer também, né, Sandra? Se não, só manda o nome completo e a data de nascimento que ela faz a sua análise. Estamos aguardando aí as suas perguntas, porque já já vamos interagir. Mas antes da gente continuar, vamos falar de uma coisa cheirosa? Vamos! Cheirosa, gostosa, porque é cheio de magia, né? E é cheio de aromas especiais. Nós estamos falando dos itens da bruxarina. Tem velas especiais. Dá uma olhada nesse vídeo. Olha só, galera, velas para você criar ambientes mágicos. Para transformar os seus ambientes. É isso aí, você está acompanhando. Trazendo amor, trazendo paz, trazendo muito mais energia positiva, Isso. trazendo aquele bofe para tua vida, aquele namorado que você quer, né? Olha esse coração que lindo. Já já você mostra essa do coração, que agora a galera em casa está acompanhando as pequenininhas e tem as maiores também. Tem, maravilhoso. Para você pôr no seu altar, né? Pôr naquela mesa de jantar. Pôr no seu quarto. Todas têm cristais, cascas, folhas, aromas. E olha o cheiro disso, é maravilhoso. Só a bruxarina faz isso, né, gente? É isso aí, gente. E ela é especialista em magia e em aromas. Então, tudo dela é muito diferenciado. Mostra a vela que você ia mostrar de coração. Olha que lindo, gente. E quando você acende, aparece uma frase aqui dentro. Então, se você quiser fazer uma vela dessa e colocar assim, te amo, para você dar de presente, ou com o nome da pessoa, você pode também, não faz, né? É isso aí. Coloca o nome e fala, te amo. E aí não tem como voltar atrás, ó. É definitivo. Isso, e tem sprays aromáticos, perfumes. É muito bom. Muita coisa, sais de banho, sais de chuveiro, tem os olhinhos, Escalda-pé, Sim. que muita gente esqueceu. Como é importante fazer escalda-pé, né? Porque limpa a sua aura, né? Isso. Você sabe que o doutor... Ele gosta de escalda-pé. Ele manda todo mundo fazer escalda-pé. Mas eu acredito que sim. Porque até no Egito eles faziam escalda-pé. Então você tem aí em casa, ó, voltar a usar. Compra lá uma bruxarina. Isso, segue lá no Instagram, gente. Tem ali bruxarina _, só seguir. Tem muita coisa, tem né? ali rolon. o banho, o rolon, tem os rolons aqui, ó. Só você entrar no site bruxarina.com.br para conhecer, ou no Instagram bruxarina _ ou usar o cupom de desconto Astral TV, que vai ter um descontão. Vai. Isso aí. Dado o recado da nossa bruxarina, vamos aqui interagir um pouquinho com a galera e ver as mensagens. Ó, bastante gente aqui com a gente. Maria da Conceição, desejando boa noite. Perfil Elisian, desejando boa noite também. Que programa de astral bom, ela está dizendo, a Maria. A Nath falando que nós voltamos. Voltamos, Nath. Com tudo, minha filha, com tudo. Nívia, boa noite, Edu, Sandra, saudades de vocês do Medium Night. Joana, boa noite, Edu, Sandrinha e Deusi, toda a equipe. Mônica Canaia aqui conosco, Jussara. Aí a Maria está dizendo, pelo espírito do doutor João de Freitas, no outro dia eu amanheci com dor no peito do lado do coração. Eu acho que eu fiz essa cirurgia. Só tenho que agradecer. Foi do coração. Válvula estreita, ela colocou. Foi uma cirurgia... Tem um nome... Midral. Foi uma cirurgia à distância. Então ela fez através desse doutor, né? E ela amanheceu com uma dorzinha sintoma, no peito. É normal isso, olha, eu falo que é normal, mas até para a pessoa saber que foi operada mesmo. Às vezes, né? Faça um repouso, faça alguma coisa, mas às vezes sente o estômago, o intestino. É verdade. Alguma coisa que mexeu, alguma Vai dor. dar uma reação. E muitas vezes aparece até cicatriz. Isso é verdade. Agora, tem outros tratamentos também, né? Por exemplo, eu vejo que às vezes em centro espírita as pessoas vão fazer tratamentos e ficam com a cromoterapia, deitadas e recebem passes e às vezes existem uma vários, série né? de trabalhos, inclusive nas próprias terapias, né? A parte terapêutica que a gente sabe
que trabalha em posição de mãos, o próprio reiki, o reiki, Seikin, exatamente. O reiki, no 3º nível, eu ensino a fazer cirurgia. Sim, eu também ensino. Então, você também ensina, você puxa os dedos, como você tá fazendo. Faz, mentaliza, e vai lá, entendeu? Joga o símbolo do reiki. Isso, Ensinamos isso também. É diferente a cirurgia do reiki para que é feita... Primeiro porque assim, o reiki, você joga uma informação, comanda, a energia vai lá. Você não tem um espírito incorporado em você para fazer. Né? Eu falo que o reiki é magia mesmo. Mas é magia mesmo, é maravilhoso. Então, é maravilhoso. A gente, né, pega, manda lá a intenção, então... A energia responde a um comando, a um símbolo, né? A gente traça os símbolos, tem uma sequência de ordenações que você dá. É magia. É magia. É diferente de uma cirurgia espiritual. Não deixa de ser, né? Mas é uma forma diferente de você trabalhar, assim como outras terapias, né? O Seikin, o Karuna, hoje em dia Magnify Healing, sei lá, tem tanta coisa que você trabalha com magnetismo e com imposição de mãos, né? Até para dar o passe, e realmente limpa o campo, cura o campo, traz muita, né? Revitaliza, põe vitalidade. A gente pode mexer muito, mas essa condição, né? Com essa cirurgia espiritual do que a gente está conversando aqui, é de uma forma que está trabalhando com um mentor espiritual, um médico espiritual, uma egrégora espiritual. Não quer dizer que não existam 500 outras técnicas. Muitos alunos têm, às vezes, seus mentores, mas é claro que é uma técnica que você vai agregar, né? Vai juntar essa técnica. Exatamente, né? Jussara está perguntando, boa noite, Deus, e tenho muita conexão diariamente com as cores. O tratamento que é feito com cromoterapia é tradicional ou de uma forma diferente? Luz e gratidão, Salvador, Bahia. Beijo, é assim, tem a cromo que a gente faz em centro espírita, né? A cromoterapia dentro do centro. O que o doutor faz, agora falando do trabalho que eu faço, né? É um pouco diferente, né? Então, assim, no centro a gente vai projetar as cores para que as próprias cores que já têm frequência, porque o que é a cor, né? É como o seu cérebro enxerga ou vê ou traduz uma frequência vibratória. Então entra aquela onda, essa aqui é a frequência do vermelho, entrou aquela onda, essa aqui é a frequência do azul. Então elas já têm propriedades de atuação sobre a nossa aura, né? A cromoterapia terapêutica, não só fora do centro, mas que a gente usa com bastão cromático. Então você vai, o azul é calmante, o azul limpa, o violeta, o verde, o amarelo que traz energia, o laranja, enfim. Tem toda uma precaução até, tem gente que não usa o vermelho, dizendo que dá sangramento, dá hemorragia. A gente tem cuidados com a cromoterapia, que no terapêutico não tem o uso do dourado e do prateado, na parte espiritual tem, porque tem a ligação com a espiritualidade. Agora, dentro da cirurgia do doutor, ele usa a cor para muitas vezes estancar determinado tipo de vibração e a cor vai direto ali e faz. Colocar a pessoa, às vezes, numa sintonia, numa frequência que ele precise para ele poder intervir e trabalhar. Então, as cores são usadas de uma forma um pouco diferente da cromoterapia convencional, né? Tanto a terapêutica quanto a que é usada na parte, né, dentro dos centros espíritas e tudo. O René Nunes, o famoso René Nunes, que trouxe a cromoterapia e ele começou trabalhando dentro do centro kardecista, né? Então a gente vai numa evolução. Mas agora eles trazem muita informação até de fora, né? De outros planetas, de outra coisa. Então usa a cor juntamente com... Eu vejo, além das cores, porque eu falo, a cor, quando eles trabalham, é tudo muito neon. Não é a cor que a gente enxerga aqui com a matéria, né? É diferente. É como se fosse aquele neon transparente, vivo, brilhante, e passa energia. Inclusive, como eu falei, né, nos soros, nas coisas, é tudo muito, aquela cor brilhante mesmo. Eu falo que é neon. O que eu enxergo, neon. E tem muito um prateado, como se fosse ligas metálicas. Então, não é um prateado que a gente está acostumado a ver.
é uma coisa que parece uma liga metálica, que vai como cor, né? É uma coisa um pouco diferente. Ok, Sandra Suzy, Geisa mandou a foto dela. Geisa Silva Lopes, do dia 2 de agosto de 93, quer saber sobre vida amorosa e diz estar muito confusa. Olha a fotinho para você poder analisar. Beijo, Geisa. A Geisa é uma pessoa extremamente inteligente, mandona, nervosa, impulsiva, né, geniosa, precisa controlar muito equilibrar muito esse seu temperamento, né? Tem mediunidade, precisa cuidar disso, tá? Tem um coração maravilhoso, mas eu vejo você com pontos aí de depressão. Pode ser depressão, pode ser... Eu acredito que você tem que talvez procurar um médico, fazer algum exame, porque eu vejo aqui pontinhos escuros, que para mim isso é depressão, entendeu? Então, assim, eu vejo você bem angustiada mesmo. E com pensamentos que às vezes não são teus. Então, seria muito bom fazer aí uma limpeza espiritual, né? Porque ficam falando no teu ouvidinho e o que estão falando às vezes não é verdade, tá? Faz com que você siga um outro caminho, com que você saia desse rumo. Tem sim namorado, tem amor. É você aí nesse seu pensamento que às vezes fica negativa, tá? Precisa tomar uns banhos aí, talvez de manjericão, com hortelã, né? Um hortelã aí pra você. Botar um anis estrelado também, que é pra te dar um hibisco. Faz uma mistura, toma esse banho do pescoço para baixo. Isso por enquanto, mas se fosse você, procuraria um médico. Eu vejo que você está com sintomas aí, ou de muita sonolência, ou de não conseguir dormir direito também. Eu vejo você assim à noite. Depois você confirma, tá, querida? E boa sorte. Vai ficar ótima, vai arrumar namorado e tudo, mas precisa se cuidar. Para marcar consulta com você? Pode marcar, é só entrar no meu Instagram, no Sandra Suzy Paranormal, ou no 11 96991 5123. Talvez fazer uma apometria, uma limpeza aí, porque ela tá com os amiguinhos aí do lado. Tá. Falando bobagem no ouvido dela. Para falar com a Sandra, é o WhatsApp 11 96991 5123. Só mandar mensagem lá, tá? Deus, e quem quiser, assim, tá precisando, não é querer, né, gente? Tem que ter uma necessidade, né? Então vamos refazer aqui a frase. Você que necessita, porque está enfrentando um problema de saúde mental, emocional, física, como que pode fazer? Os ambulatórios lá de cirurgia espiritual funcionam às quintas-feiras, a partir das 19 horas. Aí você liga ou através do Instagram, o @deuseluzoficial, pode mandar um direct lá, ou um WhatsApp é 50440699, dizendo, olha, eu quero ir na cirurgia de quinta-feira, porque a gente controla um pouco o número de pessoas, porque se abrir assim, sem a pessoa marcar, é um pouco complicado. A gente tem que ter uma instalação suficiente para servir todo mundo com condição, né? E quem quiser seguir a gente pelo Instagram, né? Ou marcar alguma consulta como terapeuta, né? Então pode me procurar também, ou nesse telefone mesmo, ou no @deusemantovani, que vai ter, né, alguma coisa, conversa direto comigo lá. Eu respondo, se você tiver dúvidas, quiser conhecer o trabalho, conhecer o trabalho do Deuseluz, né? Com esses ambulatórios, porque lá tem reiki às segundas-feiras, voluntários. Então, assim, os meus alunos aplicam reiki segunda-feira a partir das 14 até a noite. Na terça-feira, cromoterapia em ambulatório também. Você vai lá, recebe a cromoterapia. Os alunos estão aplicando cromoterapia também a partir das 14 horas. E na quinta-feira tem o trabalho de cirurgia espiritual com o Dr. Hayden. Que bairro fica? É no Brooklyn. Tá. Tá bom? Muito bom. @deuseluzoficial.
Sim. Esse é o Instagram do local, isso, do onde espaço. tem as cirurgias. Não vou dar o endereço, porque senão parece Não, todo não mundo pode, lá. precisa Então marcar eu quero pelo que WhatsApp, ligue, entra no WhatsApp ou então no arroba. E o marca, Deus é tem que Luz agendar, Oficial. tem que agendar. É isso. Já a Deusi como terapeuta é lá no arroba Deusi Mantovani. Isso. E qual que é o WhatsApp, Deusi, novamente? É a mesma coisa, 5044-0699. Aí manda um recadinho, a minha secretária vai responder. Perfeito. Marcar horário. Deusi, obrigado pela vinda, Obrigada, todos os esclarecimentos, ficamos muito felizes. Não, viu? feliz estou eu, primeiro programa do ano. Olha, muita gratidão, muito feliz em poder, né, ter esse espaço para começar a falar um pouquinho sobre Não, gratidão a espiritualidade, você, né? sobre essas cirurgias espirituais, sobre, né, uma egrégora desses médicos que estão aqui para nos É auxiliar. verdade. Isso e é que muito a gente, bom. né, precisa agora levar esse trabalho para o mundo aí. Gratidão é verdade. minha. Muito obrigada. Pessoal, e vocês também podem acompanhar a Deusi tanto na Vibe Mundial quanto na Astral TV. Na Vibe, qual que é o dia e horário? Na Vibe Mundial, na rádio. madrugada astral. 00:30 da terça para quarta-feira. Tá. E na Astral TV, às 19h30, às segundas-feiras. Perfeito. Então, gente, só acompanhar lá, tá? E os programas também ficam disponíveis no YouTube. Galera, tá chegando ao fim nosso primeiro episódio, né, Sandra? Mas a gente volta semana que vem, estamos aí. E você volte aqui com a gente, tá? É isso aí, gente. Contamos sempre com o seu carinho e com a sua audiência aqui com a gente. Vamos nos despedindo de vocês. Obrigado, bênçãos de luz na sua vida. Até o próximo programa.